volta agora com a programação. Dá meu endereço ao diabo. Tadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno. Tô dentro da piscina. Não sei. Só sei que foi assim. É boca do dragão, você, moro? É boca do dragão. Vamos fechando as portas, ficando pelado. Fica na moral, Pikachu. Que satisfação, aspira. Numa distribuição Rádio Geek. Cine Destilado. Boa tarde, cinéfilos de plantão, são 17 horas, isso significa que é hora de Cine Destilado aqui na Rádio Geek. Meu nome é James Salinas. Eu sou a Bárbara Mascarenhas e para acompanhar a gente aqui no programa, você pode baixar o aplicativo Rádio Geek para iOS e Android ou nos ouvir pelo site da radiogeekbr.com.br. Lembrando que você consegue conferir nosso programa completo no app da Rádio Geek. Nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, estamos como @RádioGeekBR e @Cine Destilado. Ou segue nosso perfil pessoal, @James_Salinas e @Babi Mascarenhas. E lembrando, não esqueça de mandar aquela mensagem super fofa pra gente através aqui do nosso Facebook. Nós estamos ao vivo no Facebook agora, gente. Dá pra vocês já estarem aqui interagindo com a gente ou mensagens de áudio ou texto pelo WhatsApp 11 97313 6617. Hoje é dia 5 de agosto, é isso? 5 de agosto, e nós vamos falar de alguns filmes nacionais que nós gostamos muito. Ah, eu preciso falar sobre isso. Por quê? Hoje é aniversário do meu sobrinho, o Kaká. Eu só tenho família, você Só viu tem que eu não família. posso esquecer Todo episódio tem uma pessoa nova tem uma da família. pessoa nova da família, mas ele é o meu primogênito sobrinho, se é que isso existe. Vou aproveitar e ver se minha mãe tá assistindo também. Oi, mãe. Não vamos esquecer da família, ela que nos faz chegar aqui. Mas primeiro vamos pro nosso rápido intervalinho musical e daqui a pouco a gente volta pra falar do nosso primeiro filme. Do nosso filme.
Voltamos aqui no Cine Destilado. Nós queríamos fazer um agradecimento aqui a duas pessoas muito especiais. Primeiro, o Fernando Pedroni, que fez a nossa vinheta de abertura do Cine Destilado, aquela coisa linda que vocês ouviram no começo. Uhul! Obrigado, parceiraço. Trabalhou com a gente tanto no filme Máscaras, quanto no filme O Amor Confuso Amor. E ele tem uma produtora, vamos lembrar aí, procurem Qual que é o nome? Você sabe ele. o nome da produtora? É AP Pedroni. AP Pedroni. É. Então fechou. Então, primeira indicação. A segunda é agradecer aqui a nossa seguidora, nossa linda Ariadne, que mandou essas coisas lindas aqui, que ela mesmo tricotou. Ela faz esses bichinhos. Chama Anima. Você sabe, Gabriel, certinho o nome Anima. É Amigos Animais, Fios, Enfim, alguma coisa são assim. super fofos. E ela deixou aqui Migurus. @ Ariafios. O Instagram dela, ela faz umas coisas muito legais de artesanato com fios, né? Com fios. E esse Yodazinho aqui, a gente tá completamente apaixonado por ele. Sim. Muito obrigado por acrescentar a decoração aqui do Cine Destilado, Ariadne. Nosso primeiro filme chama Cinema, Aspirinas e Urubus. É de 2005. A direção do filme é de Marcelo Gomes, que, aliás, foi um dos roteiristas do Casa de Alice. Sim. Que eu lembro que eu queria falar do Ausência do Chico Teixeira, acho que acabou não dando naquele programa. E hoje tá aqui também na última página, não sei se vai dar tempo de falar dele, mas é um filme muito bom, né? A Casa de Alice. E no elenco tem esse Peter, né? Peter Katnath, que é o alemão, que até o Marcelo brincou que ele tá no filme porque ele é alemão, ele precisava de um alemão. Ele precisava muito. João Miguel, Ermila Guedes e Irandir Santos. É o primeiro filme do Marcelo Gomes como diretor de longa-metragem. Tem no Netflix, tá? Essa é a grande pergunta, tem né? na Netflix. Pô, onde que eu vou assistir, né? Então a gente sempre tenta recomendar um filme que ou tem no YouTube ou tem no Netflix. Em 1942, no meio do sertão nordestino, dois homens vindos de mundos diferentes se encontram. Um deles é Johann, alemão fugido da Segunda Guerra Mundial, que dirige um caminhão e vende aspirinas pelo interior do país. O outro é Ranulfo, um homem simples que sempre viveu no sertão e que, após ganhar uma carona de Johann, passa a trabalhar para ele como ajudante. Viajando de povoado em povoado, a dupla exibe filmes promocionais sobre o remédio milagroso para pessoas que jamais tiveram oportunidade de ir ao cinema. Aos poucos surge entre eles uma forte amizade. Essa é a sinopse. E o mais legal, assim, de tudo, né, desse filme é que nós estamos falando sobre um reencontro, né, de amizades, uma oportunidade de você rever a sua vida, seus valores, né, dentro de um contexto diferenciado. Eu achei muito interessante, primeiro que é um filme de época. Sim. Né, que, assim, nós não temos uma tradição enorme de filmes de época nacionais. Né? Não Nós é não temos épocas. Porque assim... Temos ontem, no máximo. Pra você escolher fazer um filme de época, você tá escolhendo gastar dinheiro, né? Muito. Aumentar muito o seu orçamento. Nesse filme, eu acho que eles até tiveram umas escolhas muito boas. Eles foram muito assertivos. Porque é como se fosse um tema, né? Que o Nordeste não mudou. E aí, falando nessa questão de custo, entra um outro dado que é um relato verídico, né? Então, realmente é algo que aconteceu, é uma experiência que foi baseado vivida. na experiência do tataravô dele. Que é o Ranulfo Gomes, né? Que ele era ele era esse personagem aí do Ranulfo, né? Do João Miguel, que vendia aspirina. Que chamava Cap Aspirina, né? Cap Aspirina. É diferente do E realmente é das aspirinas que nós estamos falando, né? De algo que também é real, né? Era a divulgação da venda de um mercado farmacêutico. Com uma propaganda, Bayer, né? Com uma propaganda onde a propaganda era um filme. Então isso é muito louco, né? Então a apresentação de um entretenimento que faz você comprar aspirinas. Porque que é a grande premissa do filme, né? Eles chegam nesses lugares do nada, né? Que não tem nada. Os caras nunca viram um comercial. Filmes, né? Eu tava até lendo aqui que na cidade de Picote, né? Onde foi rodada uma das cenas de projeção dos filmes, jamais tinha ocorrido uma sessão de cinema. Isso em 2004, quando eles estavam filmando. Sim. Então,
até hoje, né? Tem lugares onde nunca que chegou ainda o não cinema. chegou. Não chegou nem a eletricidade, né? Então, assim, não foi só o cinema que não chegou. Não chegou a TV, não chegou a internet, né? E eu tava vendo que a Coca-Cola tinha uma ação dessas, parecida, né? Há uns anos atrás, que eu lembro que eu achei super legal, né? No caminhãozinho lá, ele parava, eles baixavam o negócio e projetavam um filme. Projeção. Né? O Ivan tinha comentado também, né? Deles fazendo isso na Cracolândia. Sim, né, que eles estavam com que eles levaram para lugares diferentes, principalmente para alimentar, já que aquela informação era daquele grupo de pessoas, nada mais justo que aquele grupo de pessoas pudesse se ver, né? Essas mostras de cinema itinerante são muito importantes. Né? Mas voltando a falar sobre o filme, né? A primeira coisa que chama a atenção no filme, né? A cena inicial, você começa com um branco, né? E ele vai fechando, assim, e você percebe que é uma escolha, assim, de fotografia durante o filme inteiro, de que tá sempre sobressaturada a imagem, né? Esse sol tá sempre estourando, muito forte, né? E eu li que o Marcelo Gomes passou meses tentando achar esse efeito para ficar com essa luz branca, que eles tinham uma coisa muito específica que eles queriam, né? Tem tanto essa cor estourada quanto o excesso de sombra, né? Então você também tem uma sombra, porque quando você tem muita luz, você também tem muita… Então você tem um contraste muito grande. É que eu li que ele queria que o caminhão de aspirina, né, onde eles estão sempre andando, fosse meio que a proteção deles dessa… Fosse uma cápsula, né? Dessa coisa do sertão, né? E que para cada personagem representa algo diferente, né? Então, pro personagem do Ranulfo, ele tá tentando fugir da miséria, né? Fazendo esse trabalho, e pro personagem do Johan, ele tá fugindo da guerra. É uma cápsula do tempo mesmo, né? Eles estão esperando o tempo passar para que as coisas melhorem, se resolvam. Né? E é interessante porque eu gostei muito desse filme, de algumas questões desse filme. Primeiro, que ele não trata ninguém como melhor. Sim. Né? Então, o brasileiro não é o bom selvagem, o Guarani, sabe? Né? Ele é um cara… Ele é o cara, ele tá lá. E o Johan também, ele é ele, né? Ele é um pouco mais letrado, né? Porque ele vem de fora e tal, mas… Pô, o personagem do Ranulfo adota o que ele tava fazendo no final, ele né? tem uma autoestima pessoal muito grande. Exato. Né? Eles têm personalidades diferentes, um é um pouco mais carismático, mas eles atraem as mulheres da mesma forma, cada um atrai um lugar de especialidades, mas todos eles têm a sua importância. Não tem quem é o mais… Né? Tipo, ele é o estrangeiro, não tem. Não tem essa coisa colonizadora, né? De que ele é melhor do que o outro e tal. E é interessante porque eles se complementam em formas de amizade mesmo, né? Sim. Um é melhor em uma coisa do que o outro e tal. Então, pô, Ranulfo salva a vida dele da cobra, né? Então tem essa coisa de que ele… Né? Ele tá lá por ele, né? E é interessante porque eles não tentaram forçar nada no roteiro. As coisas simplesmente acontecem como aconteceriam na vida real. E eu acredito que, por ter um taraço biográfico, não ter lido, né, a biografia, mas eu acho que a forma com que ele foi desenhado, os personagens pro filme, ela traz uma naturalidade de não ser uma coisa forçada. Você não vê que assim, um queria oportunamente se ocupar do outro, né? Eu sou um itinerante que tá querendo ir para algum lugar, e eu sou um neocolonizador, e eu sou importante, eu não sou. Não, eles realmente têm personalidades diferentes, personalidades fortes. Um não tenta ser amigo do outro, mas eles tentam aprender a conviver juntos, né? Então, assim, é uma amizade que se cria porque nós estamos num processo juntos. Sem forçação. Eles se respeitam como indivíduos, né? Cada um tem sua cultura, cada um tem suas… E cada um tem seu objetivo. Acho que a cena que ele ensina o Ranulfo a dirigir, né? Ele fala, agora pega a embrecagem, né? O cara olha pra ele, tipo, embrecagem, né? O que é uma embrecagem? Né? E ele só fala, embrecagem, embreagem. Embreagem. Ele vai lá e faz embreagem. Putz,
20 outros filmes, eles teriam feito daquilo a hora dele tirar sarro do cara que ele foi embreagem errado, sabe? E não era o foco do filme. O foco do filme era eles cooperando, né? Eles criando algo novo. A hora que ele tem um nojinho de ter que ajudar ele com a picada da cobra também, né? Tipo, por que eu? Ué, porque você é o amigo dele. Tipo, por quê? Você não tá com ele? Tipo, ai, que droga. Que dá faca, né? Tipo, corta aí. Né? Corta aí e tira o veneno da cobra. Tipo, sim. E o João Miguel, ele manda bem nesse filme, né? Esse Johan, acho que o personagem dele já é meio blasé, né? Ele tem uma rabugice. Ele é muito reprimido durante o filme inteiro, né? Então ele não tem umas grandes oportunidades de atuação. Ele é um matuto, né? Na verdade, isso também eu achei muito interessante, que eu tive uma oportunidade de viajar pro interior, assim, do Nordeste. E realmente, assim, o matuto, ele é mais fechado, né? É um cara mais fechado, mais sisudo, sempre muito desconfiado. Porque não tem uma relação muito urbana, não tem, assim, movimento das grandes capitais. Então, assim, imagina você morando no mato, onde só mora você, numa casa com fogão de lenha, que já é pouca luz, né? Então, aquele aspecto muito de solidão. E a pessoa que mora mais perto de você tá a 40 minutos. Então, a relação do trato, ela é uma relação mais fria, né? Então, ele é assim, o personagem. E é um filme que vem do personagem, né? Porque eles têm poucos diálogos. Sim. A maior parte das cenas do filme são paradas. São cenas de muito contato visual, em que eles conversam através de olhares, né? Você entende as coisas muito, às vezes até pelo contexto, né? Você não entende 100%. Fica ali subliminar. A história só tá rolando as coisas e a vida tá acontecendo. E assim, durante a guerra, então o Johan, ele tá no Brasil. Eu vi uma entrevista com o Marcelo Gomes. Não era nenhuma entrevista que ele deu pra um canal brasileiro, foi pra um canal americano, ele tá falando em inglês. E ele falou que, eles estavam numa época que você tinha 1 milhão de imigrantes japoneses, 10 milhões de imigrantes alemães e 20 milhões de imigrantes italianos, né? E ninguém falava português. Não, e aí o Brasil entrou na guerra, né? Declarou guerra contra a Alemanha e, de repente, todas essas pessoas são inimigos do Estado, né? Como aconteceu nos Estados Unidos, né? De repente, os japoneses que tinham nascido nos Estados Unidos, né? Viraram inimigos. Foram para campos de concentração, né? E no Brasil teve a mesma coisa, né? Que é algo que a gente não tem muito marcado nas nossas aulas de história, né? Se você tá fugindo, no caso de né? Tá fugindo por conta da miséria ou fugindo por causa da guerra, você tá fugindo, né? Sim. Então, já é algo que te deixa sempre muito... num aspecto de você estar sempre na defensiva. E você não vê nenhum dos dois personagens na defensiva. Você vê eles se protegendo, mas não na defensiva. É verdade. Os dois estão fugindo de alguma coisa, né? Eles têm isso em comum. Mas os dois também têm... O Johan não tanto, né? Ele tá lá pra vender aspirina. Ele tá pra fazer dinheiro. Ele quer aproveitar que ele tá ali... tocar a vida, né? Tem uma visão mais comercial ali naquele momento. E o Ranulfo tem essa ideia de, que dia vai ganhar dinheiro. Eu vou sair daqui, né? Ele quer sair... Ele não entende por quê, né? Ele só sabe que não é bom. Se ele tivesse uma visão comercial, ele já estaria... durante o processo do filme, ele estaria... se impulsionando, estaria ali promovendo isso de alguma forma. Mas você vê que ele tá querendo sair, encontrar uma oportunidade de trabalho, estando num lugar que tem uma oportunidade de trabalho, mas ele achando que só trabalhar ali não era o suficiente. Então, realmente, a fuga dele era do lugar, né? Não era só de algo que te promova grana, né? Condições. Mas tem umas diferenças culturais interessantes, assim, que ele fala: eu preciso de um prato de comida, né? E que estou comendo a comida enlatada dele, né? E o cara nem entende, né? Como assim prato de comida? Né? Não, tipo um prato de comida fresco. De né? verdade. Que é uma coisa muito brasileira, né? Você vai pra Europa, você vai pros Estados Unidos, a galera almoça sanduíche, né? Que trouxe de casa. Uma coisa. A gente fala dessa questão da subnutrição, né? Mas de qualquer forma, a gente tem esse valor do prato, da comida feita na hora, né? Às vezes é um prato por dia, né? Mas é um prato de comida mesmo. Feito agora. A gente tem muito isso de passar tempo cozinhando. Né? Acho que até porque a gente tem mais produtos frescos, né? As nossas frutas são ótimas, enfim, a gente tá mudando de assunto. Mas são ótimos os nossos alimentos. Mal direcionados, mas são ótimos. O outro dado interessante desse filme, né? Que a gente conversou um pouquinho disso na semana passada. E agora vamos deixar um pouco mais claro. Mas tem uma lista
né, da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, que ranqueia os melhores filmes brasileiros de todos os tempos, né? Então, quando você fala melhor de alguma coisa, já é meio... já uma fico conotação meio, assim, meio tipo, quem são os piores? Qual que é a margem para ser os, né? Quais são as regras? Exato. O que você usa pra dividir, Qual né? é o canon desse lugar? E 100 filmes é pouco filme, né? Se você pensar, né? Ainda mais para países que produzem bastante filme, né? A gente ainda tá produzindo pouco, né? Mas é pouco filme. Então, esse filme foi recebido com um pouco de críticas em relação a isso. E também porque, né, tem uma idade média aí na nossa produção de filmes nacionais e que não foi produzido quase nada, né? Então, você dá mais importância para esses filmes que foram produzidos em uma época que não deveriam ter sido feitos, ou você, né, você dá o braço a torcer, tipo, pô, esse foi o único filme que saiu naquele ano. Nós temos um exílio quase, né? Saiu da Babilônia, passou pelo deserto, estamos tentando chegar a Canaã. Mas esse filme, Cinema dos Sobrinhos Urbus, e o pior que o ranking tem ordem, né? E isso que me matou. Quando eu vi esse ranking, ele tem ordem. A ordem, enfim, né? É necessário, né? Pôr lá número 1, número 2, número 3. E de qualquer forma, isso acaba coloca sendo. em ordem alfabética, sei lá. Podia ser. Mas ele é o 75º melhor filme brasileiro de todos os tempos. Eu vou fazer todos os meus filmes com a letra A. Com a letra A, exato. Aí se sair Qual que é o nome do seu filme? AAA. Tipo, A1, A2, A3, A4. Não, AAA, que é o primeiro mesmo. Primeiro. Ou 111 AAA. Depende, porque você vai entrar, tipo, os signos, né? Tipo, hashtag, arroba, vai entrar como antes do A ou não? Eu vou apertar no final, é verdade. Tem que entender. Você tem que colocar hashtag 111 AAA, é o nome do meu filme. Eu gostei dessa ideia. Ele aparece como o primeiro em todas as listas que você classificar em ordem alfabética. Sempre. Ninguém pode assistir meu filme, mas eles sempre vão ver o lá nome em primeiro. Falar, nossa, que filme é esse? Porque você pensar que você tá lá no meio daquela multidão de nomes, pode ser que alguém não veja você. Mas se for o primeiro vai ser visto de qualquer maneira. Diferencial, eu adorei. Hashtag 111 AAA. Mas ele é considerado o 75º melhor filme de todos os tempos pela Abracine. Nós vamos começar, começando não no próximo programa, que no próximo programa nós temos como convidado o Daniel Fontana para falar sobre crítica de cinema, a função da crítica de cinema, que eu estou curioso. Porque... Ele estava fazendo um workshop esse tempo, não estava? Tá fazendo um workshop. Dizendo sobre as dicas, né, e como que ia funcionar, né? E eu acho que é interessante, né, pra gente falar sobre isso. Eu vou trazer, inclusive, munido de críticas ruins de filmes bons que foram testados com o tempo. Então, a pessoa que falou mal do Cidadão Kane mostrou que ele era superior. A pessoa que criticou o Iluminado e depois teve que se retratar 20 anos porque depois. Na verdade ele não sabia e não tinha essa visão. Filme, ele não era visionário o suficiente para entender o filme. Que é muito subjetivo, né? Se você gosta, não. Mas aproveita para falar um pouquinho para os ouvintes sobre o ranking, né? Essa lista. E por que a gente está falando do, por exemplo, filmes, aspirinas e urubus, né? Com a ideia de que uma coisa que a gente estava falando ali fora, de valorizar um pouco o nosso filme brasileiro, né? A nossa indústria independente, e falar sobre esse lugar que é um lugar frágil, né? E o ranking, na verdade, só está servindo para a gente pontuar alguns filmes para a gente discutir. Exato. Então, assim, ouvintes, se vocês têm sugestões, têm ideias, algum amigo que fez algo que você acha que é relevante, que é importante a gente falar sobre, dê essas dicas pra gente. Vai lá no nosso WhatsApp, fala, olha, gente, fala sobre esse filme. Nosso Instagram, melhor ainda. Nosso Instagram. Né? Isso, corre lá, fala assim, olha, eu tenho um filme meu, eu gostaria que vocês vissem, eu gostaria que vocês falassem sobre ele. A nossa crítica aqui não é voltada pro que é bom ou que é ruim. É aquilo que dá pra gente assistir, falar, dizer o que falta de impulsionamento, o que poderia ser ajudado, o que a gente poderia fomentar junto com isso. São dicas para observações, para crescimento de todos nós. O cinema independente, a gente escolheu como tema o cinema independente porque a gente sabe o quanto que é frágil. Você não tem dinheiro para produção, você não tem dinheiro para contratar os atores famosos, você não vai poder distribuir o filme e você corre o risco do filme ser esquecido. E às vezes você tem um bom filme
que foi feito impecavelmente com as condições que tinham e que é realmente um filme arte, mas ele não surge, né? Então, ninguém fala sobre, a crítica de verdade não fala sobre, não que eu seja de mentira, mas a grande crítica não fala sobre isso. De repente você não tem acesso suficiente para ir para um festival e você tem uma preciosidade lá que fica sumida, né? E a gente conhece tantos, né? Que a gente vai nos Conhecemos festivais de tantos. cinema, a gente conhece os diretores, né? E que às vezes é falta de informação para que a obra dele seja algo que seja notada. Então, só para finalizar, nós queremos ser uma plataforma para você, produtor independente Aproveite-nos, também. Aproveite, manda uma aproveite-nos. mensagem pra gente no Arroba Cine Destilado. Vou fazer um rápido intervalo comercial aqui, Pazoto. Manda bala, você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema.
100 cursos que cabem no seu bolso e na sua rotina. Aprenda sobre direção, fotografia, roteiro, edição e muito mais. Você ainda tem acesso a monitorias especializadas, equipamentos profissionais e produz 2 curtas-metragens prontos para concorrer em festivais. Saiba mais em institutodecinema.com.br. Editora Europa. 31 anos com as melhores revistas, livros e guias. Literatura e qualidade para você se informar e se atualizar. Tudo sobre Xbox, PlayStation, mundo dos super-heróis, tecnologia, viagens e muito mais. São 31 anos pensando no que é melhor para você. Acesse europanet.com.br. Você procura mais conforto para sua casa ou no seu trabalho? Ligue no 11 5031 1817 e fale com o Império do Ar-Condicionado. Trabalhamos com todas as marcas do mercado. São 15 anos trazendo qualidade para o seu dia com excelência. Acesse imperiodoar.com.br e conheça a nossa empresa. Faça agora o seu orçamento através do e-mail imperiodoarcondicionado@yahoo.com.br ou pelo WhatsApp 11 94036 6603. Venda de ar-condicionado, manutenção, instalação e limpeza especializada de duto via robótica é com o Império do Ar-Condicionado. Agora sim, estamos de volta! Voltamos aqui no nosso segundo bloco do Cine Destilado, nosso segundo filme aqui de hoje. Pô, eu quase me arrependi da gente indicar, escolher esse filme, porque eu achei ele muito bonito. É muito bonito, é muito bom, mas é pesado, né? Pesado. E vai acabar puxando todo o nosso tema pra coisas pesadas, né? Porém necessárias. Sim. Mas é uma conversa pesada agora, galera. Sinto muito, mas agora foi é um reachado, né? Voltando a falar do filme independente, desses filmes que ficam esquecidos. Que bom esse que é um ele bom filme ressurgiu. Esquecido. Esse é um bom filme Mas esquecido. é um bom filme esquecido que a gente tem que falar. Sim. Então esse filme chama Anjos do Sol. Esse filme é de 2006. Também conhecido como O Albergue 4. Apelidado pelo James Salinas. Porque é pesadíssimo. No elenco, temos um monte de gente, né? Maravilhosa. Esse foi o primeiro trabalho da Fernanda Carvalho, né? Ela tinha, acho que, 12 anos fazendo esse filme. Era um bebê. Antônio Calone, Chico Dias, Vera Holtz, Otávio Augusto, Bianca Copparato, Darlene Glória e Mari Sheila. Um elenco fodástico. Eu não vou ler essa sinopse aqui, que eu não gostei da sinopse, mas é basicamente a história de Maria, que é uma menina de quase 12 anos. Eles fazem questão de falar isso. Ela tem quase 12 anos. No extremo da infância. E aí, assim, no interior do Maranhão, e ela é vendida pela família. Achando que ela vai viver em um mundo melhor, mas ela acaba sendo leiloada, né, como uma menina virgem para um fazendeiro, que depois manda ela para uma cidade de garimpo na floresta amazônica, onde ela é prostituída, né? Na verdade, é o puro tráfico humano, né? Foi vendida para a prostituição. E aí o filme é pesado porque conta a história dessa Casa Vermelha, né? Que eles falam que tem, acho que 6 ou 7 meninas, né? Que trabalham lá. Naquele momento, que são forçadas a se prostituírem por dinheiro. Então, assim, primeiro que nós estamos falando de um filme que é os 6 minutos do filme, o pai vende a filha de 12 anos para outro cara, né? Aliás, o Chico Dias tá em tudo! Mas ele tá muito bom nesse filme também, né? Eu não teria reconhecido ele se eu não tivesse visto que ele tava no filme. Sim. Que ele tá com óculos grandão, ele tá, né, com um maneirismo assim meio exagerado. Se não fosse o nome lá, não ia acontecer. A gente viu ele no Matadores, ficou meio… Quem é essa pessoa? Eu não teria reconhecido ele, ele tá muito bem nesse papel, ele conseguiu desaparecer dentro daquele personagem. É um filme que no começo do filme eu tava meio irritado com ele, que tava com alguns daqueles lugares comuns de
de filmes de terror, por isso que eu falei o Albergue 4, né? Se ela matasse todo mundo com machado ia ser maravilhoso. no final, ia ser um filme de terror. Ia ser incrível. Esse teria sido exatamente Era tudo que a gente queria. Só faltava alguém forçar ela a comer carne humana e ela matar todo mundo no final com um mas machado. Seria incrível essa odisseia fictícia, mas não é, né? Infelizmente, o filme é baseado em fatos reais, né? Nós temos até dados reais. Uma cartilha aqui do Ministério Público do Trabalho. Falando sobre tráfico humano. Falando sobre tráfico humano, tal, do a rota do tráfico. E você vê que é basicamente esse filme, assim, né? Podia ser um documentário, né? Podia ser… Eu li algumas críticas que falaram sobre a forma com que… O diferencial do filme dele realmente foi que o ângulo, algumas fotografias, algumas coisas que ele escolheu… Deu esse tom mais ficcional. E trouxe um pouco de leveza pro filme. Nossa, pra não sair senti. um pouco. Não, sair um pouco dessa carga de que era um documentário, né? Porque nós estamos falando de um assunto que é real, que acontece hoje no Brasil, né? Não acontece ontem. Pais vendem filhos por conta de dinheiro, porque não tem dinheiro para pôr comida em casa. Então, assim, estamos falando de um período que as pessoas falam: não, as pessoas não passam fome. Passam fome a ponto de vender os filhos. Né? Então, ainda estamos nesse lugar. Uma coisa que me chamou a atenção, inclusive, eu acho que é porque o filme deve ter passado para digital, demorou para ser produzido, né? Mas no final dos créditos, você vê, ele coloca a bibliografia de pesquisa dele. Sim. Né? E assim, o filme saiu em 2006 e a maioria da pesquisa dele entre 92 e 96. Sim. Então ele já começou o filme com uma pesquisa de 10 anos antes, né? Que não quer dizer que o problema não existe, né? A gente tá vendo aqui na cartilha que ainda existem esses informes. 2,4 milhões de pessoas no mundo. Talvez não dessa forma, mas de outra forma, enfim, né? Eu lembro que quando eu fui pro Rio Grande do Norte, tava tendo propagandas em todo lugar, assim, de não dar carona para crianças, né? Que eles estavam tentando mudar isso, essa coisa do caminhoneiro. Eu tenho pessoas muito próximas que eu conheço que estão, inclusive, no Maitá, no Amazonas, né? Que estão lá para proteger as meninas que são vendidas. Então, eles são grupos de pessoas que são ativistas, porque elas são vendidas, assim, à beira-rio, sabe assim? As pessoas vão lá na beira-rio e entregam as crianças para prostituição, vão buscar às vezes à noite, às vezes não buscam, dependendo do valor, por conta mesmo desse lugar do tráfico humano, é muito forte. Eu elogiar esse filme, que eu tenho muitos elogios para fazer sobre esse filme, né? Então a primeira que eu quero falar é essa coisa é quase exploradora, assim, né? Dessa questão de terror, né? De que, vai sofrer pra caralho mesmo no filme, ponto, né? E a segunda questão é que eu achei que a parte financeira ficou meio mal explorada, né? Então… Ele compra 2 meninas por R$3.500. É porque é baixo mesmo o valor, entendeu? Não. Mas esse filme é de 2005. Eu até eu pensei em relação nisso. Aos números, tá. Eu fiz a conversão com a inflação de hoje. Então, hoje seria R$7.000 pelas 2 meninas. Aí eles, para prostituírem elas, são 3 gramas de ouro. Que em 2006 valia R$800, que é muito mais do que vale hoje. Eu descobri isso também. Sim. Foi a época do auge do ouro. Foi nessa época. Então, R$800. Ela atende 16 clientes na primeira noite, dá R$12.800, corrigido pela inflação, dá R$25.000. Mas esse dinheiro não ia pra ela, né? Não. Eu não tô falando isso. O que eu falar quanto faturou. Exato, porque assim… para você movimentar 2,5 milhões de pessoas por ano com o tráfico humano, tem que ser rentável. E é rentável. Tem que ser lucrativo, né? É lucrativo. E aí, então, eu queria que tivesse sido… Ver esse número. Pra ver porque como ele não falou por quanto venderam a família. Sim. Entendeu? A gente não sabe se foi R$100 ou se ele pagou a mais. Sim, já pra ter aquela crítica de entendeu? quanto… Não ficou claro pra mim. Eu acho que ele fez isso de propósito, porque eu não consigo imaginar que a família vendeu por R$100. Então… Olha, os números de hoje são bem baixos, viu? Eu acredito que foi uma coisa assim, tipo, R$1.000 seria já, assim, pra família seria algo muito grandioso. Quando, de verdade, ele vendeu pro outro prostíbulo por 7, pra uma renda… Mas eu queria ter tido esse uma coisa um pouco mais poder Lobo de Wall Street, assim, sabe? Aquele momento hollywoodiano, assim, tipo, você pega a menina, vende por R$100, não sei o que, ela tipo… você vendeu o produto por 100 e comercializou 50 milhões. Essa coisa do produto, pra mim, não ficou clara. E eu até entendo porque ele escolheu não fazer isso, mas como são 100 mil crianças e adolescentes brasileiras exploradas sexualmente por ano, eu gostaria de saber por que existe isso, né? Porque o filme inteiro trata desse conluio da sociedade inteira. Sim. Elas fogem
e vão, né, a primeira pessoa que eles encontram devolve elas pro dono, né? Você tem que é a melhor cena do filme, na minha opinião, e uma das cenas mais lindas que eu já vi no cinema nacional, gostaria de dizer. Eu fiquei de cara com essa cena, que é ele punindo a menina por ter fugido, né? Essa punição, ela é extrema mesmo. Vamos até falar, né? Ele amarra ela, né? E numa corda e amarra no fundo do jipe e vai arrastar ela pra lama. Na verdade, eu acho que tem que falar um pouquinho antes, né? Porque ela é uma criança, ela é uma menina invocada, marruda, ela é firme. E ela já perdeu todas as esperanças. Então, assim, pra ela morrer, não fazia diferença, né? Então, a punição pra ela não tava fazendo diferença. Ela se mantinha firme ali. E aí, sim, ele pega e amarra ela no jipe. Eu tenho uma visão um pouco diferente da sua em relação a essa personagem. Porque ela, desde o começo do filme, né? Eles falam, ela é invocada, né? Ela tá com cara feia, não sei o quê. E ela fala pra ela, na primeira noite que estão lá com o fazendeiro, né? Ela olha pra ela e fala, você vai ter que dar. Né? Só bebe que fica mais fácil. Bebe muito que fica mais fácil e tal. Mas você vai ter que dar, não tem jeito, né? Agora não adianta chorar, não sei o quê. Então... é uma menina que você vê que ela tá meio que... ela foi mais exposta a coisas ruins do que a outra. Sim. E o filme dá a entender que ela já entendeu como é que o mundo funciona, né? Qual que é o jogo e que... né, é dureza mesmo. E aí, quando tem essa cena... é por isso que a cena é tão linda, né? Ela chora pela primeira vez no filme. Ela se desmonta, porque ela não imaginava que ainda haveria alguma coisa pior. Né? Que ainda do que a morte. Não tinha algo que era pior que a morte. E esse filme é de uma... essa cena é de uma beleza perversa, assim, né? Gente, a gente tá falando que é horrível, porque é horrível qualquer tipo de morte. Mas a cena é uma cena muito poética, é primorosa. O diretor, ele teve, assim, o bom senso de todas as cenas que são realmente muito cruéis e muito pesadas, de fazer de escolher ângulos e posições para registrar isso de forma muito linda. Então, é uma verdade, mas é uma verdade bem falada. Você não chega, assim, você não chega a ver nada, né? Nada. Em cena nenhuma, né? Não tem... Não. Né? Que nem você falou, não tem um cara em cima de uma menina, né? Não tem. Você não vê nada acontecendo com criança. Você só tem a indução de você sabe que aconteceu, horrível, você né? não precisa ter visto, né? E a frieza dele, né? De todos, né? De todos. Aliás, o silêncio de todos. Falar desse Antônio Caloni, eu não conheci ele, mas ele faz o personagem do Saraiva, que é o dono do prostíbulo. Achei ele sensacional. Não, ele tá fantástico nesse filme. Ele é muito de novela, né? Novela. É muito de novela. Ele tá incrível. Esse lugar sarrista, debochado, de como se ele estivesse lavando roupa, algo que assim, alimenta as galinhas, e vou matar ali uma criança, e tudo muito leve. Você vê assim, uma leveza na vida dele, né? Ele vive uma vida leve. Que é o jeito que ele lida com aquilo, né? Ele até fala, eu sou de Sampa, né? Lá a gente faz as coisas sérias, né? Aqui tá tudo bem, aqui a gente trabalha. Eu sou um pensionista, eu tenho uma pensão de dia, o que elas fazem à noite aqui o problema delas. E você vê que aquela multidão de homens do garimpo, parado, vendo ele cometer um ato desse... e ninguém tem reação nenhuma, né? Então, assim, você vê, assim, que ele é muito mais do que ele parece ser, né? Porque cala não só as meninas, mas também os homens do lugar em relação àquilo. E as mulheres, E as mulheres. E as mulheres, com certeza, né? Nessa hora, a gente nem vai se meter, mas... Não, mas eu gostei disso no filme também, que eles não tentaram transformar isso em uma coisa... de gênero. Né? Tem a que tenta prostituir ela no final do filme é mulher. A que administra o bordel é uma mulher. Assim... Quem negocia as coisas são mulheres também. Sim. Então, assim... mas quando eu falo do homem, do garimpeiro, o homem que, de repente, não faz parte da casa, não frequenta a casa, de se calar diante daquela situação, né? Então, assim, realmente também... quando a gente tá tão oprimido, também não tem gênero, né? Não tem gênero o opressor e não tem gênero o oprimido. Sim. Né? Todo mundo estava na mesma situação. Ponto, né? Ali não foi só a menina que estava passando por aquilo. Aquilo foi um exemplo para toda a comunidade. Então você vê como isso grita, né? Que é um dos meus muitos elogios ao filme, né? Que ele conseguiu
tratar de uma maneira que não ficou pedante, que não ficou documentarial. Que o Saraiva fala, né? Eu não gosto de puta alfabetizada, isso é muito ruim pros negócios, né? Em algum momento, elas falam, putz, não tem pra onde fugir. Elas saberiam contar, né? Exatamente, até por conta disso. Quanto que é 3 gramas? 3 gramas é um número fictício, exato. né? Pô, 3 gramas, cara, dá R$800, né? E pô, R$800 pro sexo? Né? Eu tô precisando desses 3% na minha vida. É mais do que Book Rosa, né? Puxa vida! Que horror, Bárbara. Mas, mudando enfim, de profissões. Voltando aqui. O declínio. Elas chegam lá no garimpo no meio da Amazônia, né? E falam, pô, não tem pra onde fugir, né? Se vocês fugirem, vocês estão na selva, não tem o que comer, vocês vão ser, né? Comidas por jacaré. E elas imediatamente fogem. Né? No dia seguinte, elas fogem e se fodem, né? E é uma selva mesmo, né? Você tá realmente... O garimpo não é um lugar que você vai ter uma estrada logo ali. Então tem essa coisa de, elas estão num lugar ruim, né? Então tem esse mecanismo de controle, elas não podem fechar a porta de onde elas estão, tem barras na janela. Sim. Tem pessoas olhando o tempo todo. E mesmo elas fugindo, a sociedade em volta delas não permite que elas tenham essa liberdade, não ajuda elas. E elas vão pedir ajuda pra quem? Se o deputado faz parte disso, se o delegado faz parte disso, se a segurança faz parte disso, você vai pedir ajuda pra quem? Ou seja, dá dinheiro, né? A gente viu aqui, dá dinheiro. R$25 no primeiro dia, não é uma prostituta, realmente você é uma escrava sexual. Não, eu achei muito interessante esse do Ministério Público. Falaram uma coisa que eu achei muito interessante. Você não pode falar que ela é uma prostituta porque ela tem 12 anos. Ela não tem como se prostituir. Ela é explorada sexualmente, né? Mas uma prostituta, em tese, decide o que vai fazer com o Nós não criminalizamos prostituição no Brasil. Sim. Né? Nós não criminalizamos usuários de drogas no Brasil. Né? Nós temos leis contra a agiotagem, nós temos leis contra tráfico, né? Mas a vítima nós não punimos no Brasil. É uma das características da nossa, uma definição. Da nossa lei. Né? Elas não são prostitutas, elas são vítimas. Diferente nos Estados Unidos, né? Que você vai pra prisão por se prostituir. Você vai pra prisão por ter fumado um baseado, né? Se você tiver THC no seu sangue e sai na análise, você vai pra prisão. Né? No Brasil, não. Se tiver THC no seu sangue, você não vai pra prisão, né? Então, eu achei interessante que eles fizeram isso. E também tem a parte psicológica, né? Tem a que fala, pô, mas eu gosto daqui. Né? Porque acaba tendo um lugar de proteção ali. Elas têm alimento todos os dias. Sempre tem um lugar pior. Tem sempre um lugar pior. E eles abordam isso em vários momentos do filme, né? Sempre tem um lugar pior. E ele fala, né? O Antônio, ele fala: eu faço tudo por vocês. Eu dou roupa pra vocês, eu dou perfume pra vocês, eu dou comida, eu dou abrigo. Eu boto na conta, né? Mas eu dou, né? Vocês estão lá. E tem a questão do sonho de criança inocente também, né? Pô, tem muita menina que acha marido em puteiro, ela fala. Então, ela sonha que ela vai casar. Que ela vai casar com alguém. Sair de lá, né? De que alguém se namore de você, né? De que alguém se compadeça ali. Eu fazia muito trabalho voluntário em orfanato. E, toda vez que eu ia lá, tinha alguma menina pequenininha que vinha pra mim e falava: ô tio, quando eu tiver 18, você volta pra cá pra casar comigo? Ele não quer que você adote ela, você quer que case, pra ser uma proteção. Pra eu sair daqui, entendeu? E assim, é que eu parti meu coração, né? Porque você vê uma que fantasia. Voltando às nossas conversas, é uma fantasia dos contos de fadas, que vai chegar o meu salvador, né? Vai chegar um cara que vai chegar e me proteger pra sempre, né? De tudo. E é que elas estão completamente despreparadas pro mundo, né? Não tem informação, não estão alfabetizadas, não tem uma condição física, né? Porque até ser alimentado, sim, você é alimentado para ficar viva. Sim. Não o suficiente para sobreviver numa busca, numa selva, sim. né? Então, assim, toda essa proteção é uma proteção muito limitada. E antes disso, de onde que elas vieram? De um lugar que tinha uma escassez também suprema. E aí é o lugar do pior. Que é uma cena muito boa também, que ela chega na rodoviária, eu acho, e ela não sabe usar o orelhão. Sim. Né? E ela tem um papelzinho com um número, né? Que em tese é da pessoa que pode ajudar ela. E ela, primeiro que ela não sabe ler,
né? Então ela tá lá com esse papel que ela não consegue desvendar, né? Do que significa. E aí ela vê, alguém fala vai usar o orelhão lá que você liga pra esse número. E ela chega na frente do orelhão com um cartãozinho de chamada e ela não sabe o que fazer. Então ela senta lá, espera uma hora, alguém vir usar pra ela aprender a usar, né? Então é aquela coisa muito bem feita, assim, de também não saber pedir ajuda, né? Então você vê, assim, um nível de inocência, de falta de preparo, que uma informação que é tão simples, né? Moço, eu não sei usar, você me ensina? Você não sabe pedir, né? Então, as pessoas às vezes acham que é uma coisa tão óbvia. É só perguntar. Mas pra quem nunca perguntou, o que é perguntar, né? E ainda mais ela que, né, toda a interação que ela teve com pessoas adultas, ela foi né? Porque ela sofreu algum tipo de violência, né? Então é pior ainda, né? Então, muito bem feito. Se fosse um filme de terror, ela teria tido a cena que ela retalhava o rosto pra ninguém mais querer pegar ela. Todo mundo no final. Não, pra ninguém mais querer pegar ela. Automutilação, assim. Eu comecei a lembrar de vários filmes de terror com esse filme, assim. Mas aí automutilação, não sei. Se eu for feia, ninguém vai querer me comer. Ela, porque realmente o lugar não tá relacionado ao feio, né? Não tá também relacionado à estética. Você achou que não? Não. Pode ser. Tinha esse relacionamento com a virginidade. E tinha a cena da menina com AIDS também. Pô, esse filme é pesado pra caralho. Pesado. Puta que pariu. Enfim. Mas o final disso, você percebe que assim, mesmo ela passando por isso, fugindo, caindo na mão de outra cafetina, no final ela foge mais uma vez e ela o cara negocia com ela. E aí você vê o lugar que começa a perder a inocência, porque o cara negocia. O que você vai fazer? E você vê que o semblante dela muda. E que aí já é um lugar que ela escolhe estar, né? E ela fala que ela é o nome da menina que morreu arrastada, né? Então ela meio que o filme meio que promove ela a um nível de dureza, né? De que ela vai conseguir sobreviver porque ela vai ser mais esperta, né? É filme pesadíssimo, mas é um filme lindo. Lindo, vale a pena, né? Gente. Vejam. Não tem nada de lindo no filme, mas é um filme lindo, né? É uma coisa que a gente precisa colocar nas nossas pautas, né? Foi algo que a gente também falou rapidamente aqui pra gente encerrar o nosso programa. Sobre prostituição. Falamos ou não, né? Isso diante das leis de incentivo. Porque tudo depende muito, né? A gente não pode categorizar o que pode ser para leis de incentivo e o que não pode ser para as leis de incentivo. Depende muito do que o que você está promovendo, o que você está trazendo, quais são as suas críticas, né? Porque esse filme eu acho que é muito diferente do Bruno Surfistinha. Sim, muito diferente. E esse mas ninguém assistiu, não mas tá é no necessário Netflix, né? isso ser falado, né? Então, esse é um filme que eu acho essencial. Mas se fosse só pelo tema, ele seria barrado, de repente, de uma lei de incentivo, porque, esse tema não interessa a minha empresa fazer parte. Gente, é um tema que é interessante que volta a conversa da semana passada do cheiro do ralo. O filme se chama O Cheiro do Ralo. Gente, precisa. Mas é isso, galera. A gente tem que encerrar aqui. Fala pras outras. Recebemos uma mensagem. Adoro mensagens. A Ari. A nossa amiga master. Grande Ari mandou uma ideia aqui que é bem legal. Oi, pessoal do Cine Destilado. Eu queria pedir para, se possível, vocês sempre colocarem no Insta de vocês o nome dos filmes que vocês falam nos programas, para depois eu procurar e assistir. Tô gostando bastante. Maravilha. Adoro. Obrigado pela sugestão. Assim. Vamos mandar bala nisso. Está feito. E aí? Semana que vem vamos falar sobre a função da crítica de cinema, a função do crítico de cinema. Queria agradecer aqui o Gabriel Pazotto mais uma vez pelos seus trabalhos técnicos, sua sonoplastia a companhia. Operação de mesa, sua companhia. Muito obrigado, Gabriel. Como sempre, agradecer novamente o Fernando Pedroni pela nossa abertura do Cine Destilado. E nos siga no @Cine Destilado para concorrer a prêmios, para ficar de olho nos filmes que a gente fala aqui. Nós temos que falar também do Jorge, né? Porque senão daqui a pouco o Jorge vai ficar bicudo, que a gente não fala dele. O Jorge da Zion 7 Marketing, ele nos apoia aí produzindo as nossas... nos orientando para onde nós vamos nesse planeta capitalista. Obrigado, Jorge. Se estiver ouvindo aí, valeu. Alguma última coisa? Nós temos festival em Campos do Jordão. Verdade, dia 17, né? Dia 17, aí com o SP Crônicas de uma Cidade Real. Que nós dois trabalhamos. Vale a pena muito. Se vocês estiverem por Campos, deem uma olhada. Também vamos postar nos stories do nosso @Cine Destilado. E esperamos vocês lá. Até semana que vem, galera. Vocês estão na Rádio Geek, apaixonados por cinema.